E gravando. Bom dia! Hoje nós vamos começar a aula falando sobre a chave MVP. O que que é? O que que vem a ser o MVP? Assim como o IVP, que a gente falou na aula passada, o MVP ele tem também dois significados. Um deles é mínimo viável do produto e o outro é movimento que valida o produto. O que que isso quer dizer? Eu preciso começar, eu preciso startar, eu preciso dar início aos meus projetos. É o mínimo viável do produto. Qual que é o mínimo que eu preciso ter para começar? Muitas vezes a gente fica parado, estagnado, esperando ficar perfeito, esperando as melhores condições para a gente poder começar um negócio, um projeto, algo novo. Às vezes a gente fica buscando, né? Às vezes conhecimento demais para poder passar. Eu falo por mim mesmo, né? Eu sempre tive, depois que eu comecei a ministrar os treinamentos na loja, eu sempre tive esse interesse de abrir algo para ensinar outras pessoas de fora. E eu demorei mais de 1 ano e meio para fazer isso, porque eu fiquei esperando ter mais repertório, a perfeição, sendo que eu já tenho um repertório grande, né? De 20 anos de estrada, de empresa. Mas a gente fica ali esperando o perfeito para poder começar. Então a gente carrega muitas soluções, todas as soluções a gente carrega. A gente precisa começar. A gente precisa iniciar, a gente precisa dar movimento para as coisas, porque quando a gente fica parado, pesquisando, só estudando, só buscando e não age, não muda nada. Não muda nada. Eu falo para minha equipe, eu tenho até uma analogia que eu uso, que tem muito a ver com isso. É, imagine uma ponte. Imagine uma ponte. De um lado, nós temos 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 3 pessoas decidiram atravessar a ponte. Quantas pessoas atravessaram a ponte? Muitas pessoas no curso respondem 3 pessoas. Só que a resposta é nenhuma. Porque você decidir é uma coisa, e você agir sobre a decisão é outra coisa. Então, por mais que a gente decida várias coisas na nossa vida, se a gente não começar a agir frente a isso que for decidido, a gente não tem resultado nenhum. Então, quantas pessoas atravessaram a ponte? Nenhuma, porque decidir não significa que atravessou. Eu preciso dar o primeiro passo. Isso ficou tão marcado na cabeça deles, ficou tão ancorado que eles falam, né? Eu chego lá para conversar, bater um papo, outros dias de treinamentos, eles falam, ó, estou atravessando a ponte, estou em cima da ponte, estou chegando do outro lado. Por quê? Porque decidir não vale de nada se eu não agir em cima disso. Então, eu preciso decidir começar e, de fato, agir sobre isso. Com o que eu tenho hoje, com o que eu carrego hoje, eu posso começar. Mas eu acho que ainda falta aquilo. Não tem problema. Se você acha que ainda falta um detalhe para você começar, você precisa se organizar de que sentido? Eu preciso de X para poder começar. Então, qual é a data e qual é a hora que você vai startar esse projeto? Quando? Eu vou startar dia 15 de janeiro. Ótimo. A gente já tem uma data. Então, até dia 15 de janeiro você pode ajustar. Depois do dia 15, você tem que partir para ação. Tem que começar. Porque só decidir. Oi, Renata, bom dia, tudo bem? Bom dia, joia. Só decidir não leva ninguém a lugar nenhum. Vou recapitular para você essa última parte, em relação à decisão, em relação à ação, em relação ao movimento. Nós estamos falando sobre uma chave chamada MVP, que é o mínimo viável do produto, ou então um movimento que valida propósito. Dentro desse cenário, eu até conversei com, estava só a Elza e a Letícia, eu pedi para elas imaginarem uma ponte. 5 pessoas de um lado da ponte. 3 decidiram atravessar. Quantas atravessaram?
Nesse treinamento, a maioria das pessoas respondem três, três atravessaram. Só que decidir não é sinônimo de agir sobre isso, né? Eu preciso decidir sobre algo e agir sobre ele. Três decidiram atravessar. Quem atravessou? Ninguém. Só decidir não adianta. Eu preciso agir sobre isso. Ah, mas eu acho que eu não estou pronta ainda. Lembra, a gente precisa sempre lembrar que a gente carrega todas as soluções. Se eu acho que falta a cerejinha do bolo para eu iniciar, eu tenho que marcar data e hora para começar, porque senão fica muito vago, fica muito solto, senão a procrastinação me alcança, a desculpa me vence e eu não consigo começar. Ah, a cerejinha do bolo é tal situação. Ok, então até tal dia eu tenho que resolver essa situação para eu poder começar. Tem que ter data e hora marcada para poder virar essa chave e continuar dentro do projeto, não só decidir, decidir e agir. Então, isso é muito importante, porque é o movimento que valida o seu produto. Eu preciso me movimentar frente a essa decisão, porque senão eu não terei resultado nenhum. Não tem como ter resultado sem movimento. Eu preciso me movimentar. Então, e quanto mais possibilidades de solução eu tenho, melhor é a minha movimentação. Então, isso é com o tempo. E eu preciso estar sempre em busca de novos assuntos, ler, assistir, coisas que vai me trazer conhecimento para quê? Para que, de fato, eu consiga chegar no meu objetivo final. Ah, eu trabalho com vendas, eu escolhi trabalhar com vendas. E o que eu vou fazer? Eu vou estudar vendas. Ah, eu preciso me tornar uma expert em vendas para eu começar a vender, para startar o meu projeto de vendas? Não. Eu preciso começar, mas eu preciso me capacitando, me moldando e melhorando a minha capacidade de conversão ao longo do tempo. Porque eu não vou aprender tudo de vendas do dia para a noite. Eu preciso de um tempo, e isso vai acontecendo dentro do processo, dentro do movimento. Então, por isso que é MVP, movimento que valida o produto. Movimento que valida o produto. E o mínimo viável do produto. Eu não preciso esperar estar completo, lindo, maravilhoso para poder começar. Posso começar do jeito que eu estou. E ir melhorando dentro do caminho, no trajeto. Então, isso é um dos pontos do MVP. E é teste, né? A gente precisa testar, como a gente já usou a chave do testar, né? A gente já chegou na chave do testar? Acho que não. Foi só na gravação que eu fiz, mas nós vamos chegar lá. O teste ele é muito importante para o movimento do produto. A gente vai testando, vai validando, vai melhorando, vai construindo uma evolução para que a gente possa aumentar a nossa conversão, né? Porque eu sempre falo para o meu pessoal e falo para vocês agora. Nós somos todos vendedores. Todos. Ah, eu não vendo nenhum produto, mas você vende você. Você vende a sua ideia. Você está sempre vendendo algo. Você tem que ser interessante o tempo todo. Não é só vendedor de loja que é vendedor. Não, nós somos todos vendedores. A gente vende a nossa imagem, a gente vende quem nós somos. Então, isso é muito importante. A gente reconhecer para dar movimento e validar aquilo que a gente vai entregar. Ok? Eu acho que a Elza não tá te escutando. Porque ela tá agoniada. Toda hora ela para, ela volta. Vou ver o que ela está arrumando aqui. Eu não consigo ajudar ela. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem no WhatsApp. Só um pouquinho. Ver se ela vai responder. Saiu de novo. Pera lá. Vamos ver se ela vai tentar entrar de novo. Vamos ver se ela vai responder aqui. Enquanto isso, vamos seguindo. Vou entrar na parte de. Se bem que os dois assuntos que eu coloquei hoje são. Ah, bom demais. Bom demais de conversar, bom demais, tem bastante conteúdo.
Mas eu vou ligar para ela e quero entrar na parte de perguntas, porque a parte de perguntas ela é muito valiosa, porque além do que foi passado no curso, eu quero eu quero passar para vocês um aprofundamento desse conteúdo que foi voltado, assim, instruído pela PNL, que é muito válido, né? Muda o nosso jeito de agir frente à vida, com perguntas. Ela entrou de novo, vamos ver. Elza, se vocês tiverem caneta e papel na mão, é importante que vocês tomem nota do que eu vou falar em relação a perguntas. Vou passar primeiro o que foi falado neste curso, né? Foi o que eu me comprometi a passar para vocês. Depois a gente entra no conteúdo da PNL. Ela tá tentando, se ela não tá ouvindo. Eu vou ligar para ela. Espera só um pouquinho, meninas. Tami, fala para ela apertar o microfone e escolher dados móveis ou Wi-Fi. Oi, Tá me ouvindo agora? é só um pouquinho. Tá me ouvindo? Não, aonde que tá o microfone? Sumiu daqui. No lado de embaixo. Para mim aparece embaixo. Só que ela é celular? Se ela tá no celular? É, é. Lê, aonde que é no celular, você sabe? Peraí, Fala para peraí. ela tocar na tela e vai aparecer embaixo. Microfone, imagem, chat. Tá ouvindo, tia? Só tocar na tela que vai aparecer embaixo. Eu vou chamar a Anne. Aí ela segura no Pode ser microfone que e enquanto muda aí, para Wi-Fi ou dados. eu vou chamar a Anne, pode deixar. Ah, não, se ela segura no microfone, se ela achou o microfone aí? Não, Não? não. Você apertou na tela assim, não apareceu o microfone embaixo? Meu Tami, eu tá acho que ela aqui. Oi? pergunta se ela. Ela tá ouvindo agora, né? Oi? Não? Pergunta se ela tá enxergando todo mundo ou se ela enxerga só ela. Cara, tá enxergando todo mundo ou só você? Todos. Todos. Três. Três. Então, aqui o Letícia, meu, quando Rosília. toca na tela, já aparece o microfone ou o participante, essas O coisas assim. microfone não aparece para a senhora, né? Aparece que tá desativado. Fala para ela segurar no microfone e escolher ou Segura no dados móveis ou microfone Wi-Fi. e coloca no Wi-Fi até ele liberar, porque tá um risquinho no meio. Tá. Ele tem que sair esse risquinho. Então, ativar o mudo. Mas aí é o seu microfone. Tem que colocar nos dados Peraí. móveis ou no Wi-Fi. Agora ela tá liberada o microfone dela. Sim, aham, é Fala o para ela falar. dela, mas ela não me ouve. Eu ouço ela, mas ela não me ouve. Peraí, deixa eu ver aqui. Deu certo? Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Fala, Letícia. Eu escuto só no áudio da. Fecha o seu áudio também para ver se dá certo.
Ela consegue falar agora? Elza, tá escutando? Ah, tô. Viu? Então deu certo agora, eu Vamos ver acho. se deu certo aqui. Eu vou desligar a ligação. Só dá um Tá. joinha para mim se a senhora está me ouvindo. Agora estou. Olá. Ah, deu certo. Então vamos lá para essa chave poderosíssima que é perguntas. Vamos lá. O que que vem a ser a pergunta, né? O que a pergunta tem a capacidade de quê? Pergunta tem a capacidade de extrair, de sondar, de revelar intenção e principalmente de transferir pressão, que esse é o mais interessante das perguntas. Antes de começar qualquer coisa, qualquer ação que eu vou tomar, eu preciso perguntar primeiro para mim, primeiro para Deus, para mim e depois para o próximo. Então, eu preciso fazer as perguntas para mim também. Pergunta não é só para o outro. A primeira pergunta que eu tenho que fazer, as primeiras perguntas que eu tenho que fazer é para mim. Por que que eu ajo assim? Por que que eu escolhi isso? Por que que eu faço dessa forma? Então, as primeiras perguntas que eu tenho que fazer são para mim. Lembrando que eu já tenho todas as respostas. Sempre lembrando disso, anotem. A sabedoria mora na pergunta. A sabedoria mora na pergunta. Tem dois tipos de respostas, né? Tem dois tipos de pergunta que vão gerar dois tipos de resposta: pergunta aberta e pergunta fechada. Pergunta fechada, onde a gente vai ter como resposta sim ou não. Pergunta aberta, onde a gente vai ter como resposta algo embasado para a gente dar continuidade numa conversa. Ok? Esse é tranquilo, né? Esse a gente aprende na época de escola. Pergunta aberta, pergunta fechada. Então, o nosso cérebro, ele entende, assim, que a gente precisa sempre economizar energia. Então, muitas vezes as pessoas não mentem, né? Vão responder com uma mentira não porque elas querem, mas para economizar energia. Para não ter que pensar muito, não sei. Tipo, já responde que não sei para não ter que pensar. Forçar o cérebro a pensar para dar uma resposta. Uma coisa muito importante dentro dessa abrangência toda que é perguntas, né, que nos leva para outro patamar, é que a pressão sempre está em quem está respondendo. Então, a partir de hoje, dessa aula, a gente vai virar um expert em perguntas. Então, nós sempre estaremos perguntando. Nós nunca vamos responder. Mas como assim? Eu não vou responder nada para ninguém? Mais ou menos isso. A gente vai sempre perguntar. E como que vai ser a pergunta? Vai ser em cima da resposta do outro. Por exemplo, um exemplo simples. Elza, por que que você faz esse trabalho de ozônio? É uma pergunta. E ela pode responder com o quê? Com uma outra pergunta. Como assim? Isso assim, de que forma? O que que você já pesquisou alguma coisa sobre ozônio? Ela pode responder para o cliente com essa pergunta. Para o cliente, para a pessoa, com quem tiver interesse. Por quê? Porque ela vai conseguir extrair com a pergunta dela o que que a pessoa já sabe, o que que a pessoa entende. Por quê? Quando a gente extrai o que a pessoa entende, o que a pessoa sabe, a gente consegue gerar um valor maior ainda naquilo que a gente faz. Então, quando eu detenho a pergunta, quando eu faço as perguntas corretas, eu consigo gerar valor em cima daquilo que eu faço, em cima daquilo que eu vendo. Porque o valor para mim é uma coisa, para a Letícia é outra, para a Elza é outra, para a Renata é outra. E para eu, de fato, entregar algo de valor para o meu cliente que vá além do preço, eu tenho que fazer as perguntas para extrair a resposta de quem ele é e do que é importante para ele. Então, eu não tenho como conhecer o meu cliente, não tenho como conhecer uma outra pessoa se eu não faço perguntas. Com as perguntas corretas, eu detenho o quê? As informações necessárias para colocar valor naquilo que eu quero. Isso é um jeito inteligente de usar as perguntas para venda, para gerar valor. Com as perguntas corretas, eu consigo fazer o call to action. O que é o call to action? É a chamada para ação.
que é a chamada para ação? Expliquei todo o meu produto, falei, agora eu preciso chamar ele para quê? Para comprar. Porque não adianta eu explicar o meu produto, meu serviço 40 minutos e não saber fazer uma call to action eficiente para de fato ele comprar. Porque a gente também, nós não somos entidade filantrópica, nós trabalhamos e queremos retorno financeiro. Então, quanto mais capacidade de perguntar eu tenho, mais argumento eu tenho para fazer a minha venda, para fazer o meu contato, para fazer minha aproximação de networking para algo maior. Tudo através de perguntas. Tudo através de perguntas. Então, e tudo tem uma resposta. A gente sempre tem que ter as perguntas corretas, porque às vezes não é, eu não estou achando a resposta para isso. É porque eu não estou fazendo a pergunta correta. O cliente não está respondendo aquilo que eu quero saber. É porque eu não estou fazendo a pergunta correta. E a pergunta correta sempre tem a ver com aquilo que a pessoa respondeu na primeira pergunta. Você fez a primeira pergunta é sempre mais importante. Você fez a primeira pergunta, a pessoa vai responder. A segunda pergunta vai ser em cima da resposta dele. Sempre. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem se imaginar fazendo perguntas para fazer um call to action melhor no que vocês vendem? Faz, Lê. Elza, faz sentido? Como assim, Tamires? Você fez uma pergunta para o cliente ou para a pessoa. É a pergunta mais importante. A partir dessa resposta, você vai criar uma outra pergunta. Por exemplo, a gente tem, né? Como, onde, qual, porquê, quando, onde, se. Aí a gente usa esse começo, pega a resposta da pessoa para poder formar a pergunta. Ah, mas como assim? Vamos lá dar um exemplo aqui. O que a gente pode usar como exemplo? Deixa eu pensar aqui um exemplo que vai conseguir abranger, acho que todas vocês. Deixa eu pensar aqui, o que a gente dá para usar? Eu vou abrir aqui o microfone de uma de vocês para eu fazer a pergunta, vocês me dão a resposta, eu explico como que a gente faz, ok? Eu vou abrir o seu, Lê. Abre aí. Vamos lá? Lê, como Hum. você se descobriu uma doceira? Uma chefe de cozinha dos doces. Eu me descobri as pessoas elogiando o que que eu fazia. Porque você não vende, porque você não começa a trabalhar nessa parte. Assim. E como que isso te chamou a atenção? Essa parte de ter esse retorno, de que forma? Como que acendeu essa luzinha na sua cabeça? Não, me acendeu assim, as pessoas querendo, por que você não faz isso aqui para vender? Porque eu fazia e assim, era para família, era para os vizinhos e tudo. E aí eles começaram a querer aquilo assim, eu quero que você faça desse daqui para mim comer lá na minha casa. Mas eu quero comprar, eu não quero que você me dá. Então, assim, foi dessa forma que eu fui acendendo virando aquela chavinha na minha cabeça, que, tipo assim, eu podia ter um negócio de doces em cima do Entendi. que eu fazia. Uhum. E onde você começou a levar os seus doces e as pessoas começaram a elogiar? Lá na arena. Assim, fora a família, né? Lá na arena, que foi já para, assim, terceiros. Você já fazia isso na sua casa? Para os seus filhos? Como era para você? Sim, fazia para família. Primeiro lá para casa, e quando tinha alguma festa, levava. Entendi. Eu tenho um produto para doceiras iniciantes que começaram assim como você.
vendendo para a família, ganhando elogios, né? E as pessoas perguntando por que que não vendia. E eu tenho várias alunas que começaram assim como você e hoje têm grandes empreendimentos, grandes docerias. E eu tenho algo interessante para você aplicar no seu negócio, como precificação, início. Você tem interesse? Sim, com certeza. E é bem dessa forma que é a abordagem das pessoas que trabalham com essa parte, que trabalharam com doce, mas aí criaram um método para poder ensinar tipo assim, pular um processo, né, de você testar, de você aprender a precificar da forma correta. É bem essa abordagem que eles têm quando eles já, assim, vão tentar vender o produto deles para vocês. Mas por quê? Por que de tudo isso? Porque eles fizeram as perguntas corretas e entenderam o público deles. Porque é diferente chegar para você e falar assim, Letícia, eu tenho um curso para te vender para você melhorar aí a sua doceria. Seria o mesmo interesse? Não. Não, É porque você se identifica com aquilo que eles estão perguntando. exatamente. Então, por que de tudo isso? Porque eles entenderam que, conhecendo o cliente, a partir das perguntas corretas, eles conseguem modelar uma forma de chamar atenção e, posteriormente, fazer o call to action, que é a chamada para venda. Tudo através de perguntas. Tudo através de perguntas. Quando eu conheço a história da pessoa, eu consigo colocar valor naquilo. Quando eu conheço a história das pessoas, eu consigo colocar valor naquilo que eu estou fazendo. Quando você vai vender um doce para alguém, é interessante assim, a pessoa vai pedir um bolo, é interessante que pergunte, é aniversário de quem, qual que é o grau de parentesco, porque na hora que você for entregar, por mais que a pessoa já procura você, sabendo o que que ela quer para comprar de você, poucas vezes é um orçamento. Quando você se interessa por quem é e na hora de você entregar, você chega para a pessoa e fala assim, ó, aqui o seu bolo para sua mãe. Com certeza, sim, ela vai ficar muito feliz porque o amor de mãe é imensurável. Você coloca um plus, a cereja do bolo, entendeu? Naquilo que você faz, de acordo com o quê? Com o que a pessoa falou. Só que se você não abre, se você não pergunta, você vai, é um bolo qualquer, é um bolo, é um bolo. É simplesmente um E bolo que como você isso vai é entregar. interessante, né? Oi? E como que isso é interessante. Lembra que eu comentei para você da Jade? Aham. O menino dela faz aniversário agora em dezembro, né? E ano passado foi eu que fiz o bolo. Aí esse ano ela ligou de novo para mim, né? Aí eu falei, o Miguel já decidiu qual que é o tema? Ela falou assim, eu nem falei que era pro Miguel, mas você já sabe, tipo assim, aquilo assim acende na pessoa, muda completamente a forma que a pessoa fala com você, porque você deu atenção, assim, você teve o cuidado com a venda, que ela já veio falar, Exatamente. Letícia, eu preciso de um bolo para segunda-feira. Aí eu falei, beleza, tá anotado aqui o horário para você. Aí eu mandei para ela, falei, o Miguelzinho já decidiu qual que é o tema desse ano? Aí ela, você notou que era aniversário do Miguel? Nossa, ela ficou assim radiante com aquilo. Assim, só da forma da pergunta. Isso. E o que que acontece, Lê? A gente não precisa só fazer as perguntas quando a gente conhece. Você, por exemplo, você conhecia o Miguel, você conhecia ela. Então, você já sabia que isso ia impactar ela. Eu quero que vocês entendam que vocês podem fazer isso com qualquer pessoa, mesmo no primeiro contato. Basta vocês fazerem as perguntas corretas para agregar valor no serviço que vocês entregam, no produto que vocês vendem. Entendeu? A primeira vez que a pessoa te ligou, eu peguei seu telefone com Tamires, eu quero um bolo. Legal, eu tenho vários modelos, eu vou te mandar o cardápio, você manda. Esse bolo é para quem? É para qual evento? É para aniversário. É aniversário de que pessoa? Qual é o grau de parentesco? São simples perguntas, porque na hora que você vai entregar, você coloca a cereja no bolo, sabe? Eu espero que o seu esposo fique muito feliz, que isso aumente ainda a intimidade de vocês em relação ao casal, ao aniversário de casamento. Então, você vai dar uma pitada.
em cima daquilo que a pessoa te respondeu, porque você detém as informações a partir das perguntas. E isso gera valor para o outro. Faz sentido para vocês? Elza, Letícia. Uma coisa importante que foi falado no curso é quando a pessoa responde não sei, ela sempre sabe, porque a gente sempre sabe, como a gente sempre fala, nós temos todas as respostas. Quando a pessoa fala não sei, eu preciso mudar a pergunta. Como assim mudar a pergunta? Você perguntou algo para alguém e essa pessoa respondeu eu não sei. A gente pode fazer uma outra pergunta. Presta atenção no que eu vou falar. Como seria se você soubesse? Você já coloca a pessoa para pensar um pouquinho mais. Mas eu acabei de falar que eu não sei. Não, eu compreendi. Tá, e se seu amigo estivesse passando por essa situação? Qual conselho você daria para ele? Pimba, a pessoa tem o conselho para o amigo, mas para ela não tem. Então, não é a resposta, é a pergunta. Isso a gente usa muito com filhos. Por quê? Porque a gente vai além. Porque filho tem uma certa idade que tudo eu não sei. Ah, não sei porque eu fiz, não sei porque eu respondi, não sei porque eu agi assim. A gente precisa começar a destrinchar esse não sei. Só com perguntas. E é muito, isso é válido com criança também. Eu já fiz com a Heloísa. Heloísa, mas por quê? Ah, não sei, mamãe. Tá, e se você soubesse? Não, mas eu não sei. Tá, e se sua amiga estivesse passando por isso, o que que você ia falar para ela? Pimba, ela respondeu. As pessoas sempre sabem. Sempre sabem. Quando você chega nessa pergunta, se fosse um amigo seu, qual conselho você daria? Ela responde. Então, só que o nosso cérebro quer o quê? Ele quer economizar energia. Então, quando a pessoa fala não sei, e se a gente também não tem uma importância, se aquilo não tem grande importância, a gente deixa passar. E vai. E vai, passa, passa e foi. Só que tem coisa que a gente precisa sim extrair a essência. E a gente só extrai a essência com perguntas. Eu quero apresentar para vocês. Tem bastante tarefa com essa chave de perguntas. Bastante. Ele fala uma frase assim: aonde eu estou é fruto das perguntas que eu ainda não me fiz. Se eu quero chegar a degraus mais altos, eu tenho que fazer as perguntas corretas para mim. O que que eu preciso subir? O que que eu preciso fazer para subir esse próximo degrau? O que que vocês precisam fazer hoje, dia 28 de dezembro, para subir o próximo degrau rumo ao objetivo de vocês? Vocês já têm essa resposta? Letícia, Elza, Renata, vocês já têm essa resposta? E a pergunta revela tudo, ela revela maturidade, ela revela intenção, ela revela tudo. Tudo. Tudo através das perguntas. Tem um processo dentro da PNL que é chamado de metamodelo. Metamodelo de linguagem. Nos ensina aqui a fazer perguntas. De que forma? Eu vou explicar para vocês primeiro, eu vou até ler aqui, direto como está aqui na PNL, ó. O princípio básico é que as pessoas acabam em dor porque o mundo não é rico o suficiente para a satisfação das suas necessidades, mas porque a representação do seu mundo é empobrecida. Então, o nosso mundo, ele é muito rico, ele tem tudo que a gente precisa, só que a nossa representação dele, muitas vezes, é empobrecida. E quem tem a capacidade de fazer, de enxergar de forma rica tudo aquilo que a gente tem, somos nós mesmos. O mundo é rico e a nossa representação dele que é empobrecida. Nós temos tudo que a gente precisa. Nunca se esqueçam disso. O metamodelo oferece um jeito específico de desafiar os processos.
Viver com sucesso envolve mudança. E o metamodelo, adaptado ao modelo transformacional da linguagem, nos provê um método explícito para entender e mudar os modelos empobrecidos da gente, das pessoas, dos nossos clientes. A gente pode mudar isso com perguntas. Como assim? Nós temos vários tipos de respostas. Por exemplo, eu quero que vocês anotem aí. Resposta padrão de falta de índice referencial. Falta de índice referencial. Por exemplo, aqui uma resposta que a gente vai trabalhar essa falta de índice referencial, que é a falta de referência, né? As pessoas simplesmente não me ajudam. Ou então, as pessoas simplesmente não me ajudam. Quando alguém chega para você e fala isso, quando seu filho, seu cliente, seu colaborador chega para você e fala isso, o que você tem que responder? A gente já sabe que a gente tem que responder com uma outra pergunta. Porque essa pessoa não tem índice de referência. O que a gente precisa? De especificidade. Qual a pergunta que eu devo fazer? Quais pessoas especificamente não te ajudam? Porque as pessoas elas têm o costume de abranger. As pessoas simplesmente não me ajudam. Ninguém me ajuda. Ninguém quem? Quem não te ajuda? Isso é muito importante para a gente entender especificamente o que é. Quais pessoas não te ajudam? Especificar para quem a afirmação refere. A gente joga a pressão para o outro tem que pensar. Quem que não me ajuda? Na hora que você vai ver, é uma pessoa que não ajuda. Isso toma uma proporção tão grande que ele já generaliza. Ah, ninguém me ajuda. As pessoas não me ajudam. Quem? Quais pessoas especificamente não te ajudam? Você joga a pressão para o outro. A outra pessoa tem que pensar para te responder. Isso dá clareza na conversa, clareza naquilo que se está falando. Outro padrão é a omissão simples. O que é a omissão simples? Por exemplo, a casa foi construída. O elemento-chave omitido é a estrutura superficial. A casa foi construída. Qual casa e aonde ela foi construída especificamente? As pessoas têm manias de dar informações aleatórias, sem especificidade. E para a gente, de fato, conseguir uma especificidade, a gente tem que perguntar, a gente tem que transferir a pressão da pergunta. Que aí a gente vai conseguir dar continuidade da conversa embasado em algo concreto. Ainda mais para a Anne, né? Oi, Anne, bom dia. Tudo bem? Pensa numa arquiteta que não consegue do cliente pontos, né, específicos daquilo que ele gosta para depois para construir um projeto. Não tem como. Não tem como. Então, se ela não souber fazer as perguntas corretas, ela vai ter sempre retrabalho. Porque ela vai fazer, não foi bem isso que eu pensei. Você pode mudar? A pessoa sempre vai querer mudar alguma coisa. Por quê? Deixou de dar as respostas corretas. Mas não é a pessoa que deixou de dar as respostas corretas, é a gente que precisa fazer as respostas certas para extrair as informações. Isso para construir uma casa, uma empresa, isso para construir um bolo, né? Isso para construir um tratamento. A gente precisa fazer as perguntas corretas. Outro padrão, omissão comparativo. Como assim? É algo relacionado a pior, melhor, fácil, difícil, uma referência não explícita na estrutura e que fica superficial. Por exemplo, quando a pessoa responde, é melhor não dizer nada. O que a gente pode. Quando a pessoa responde assim, é melhor não dizer nada, o que a gente pode fazer? É melhor do que o quê? Para quem que é melhor não dizer nada? Seja específico. Para quem? A gente responde com o quê? Com uma outra pergunta. Porque se a gente não buscar especificidade, a gente vai estar sempre no raso. A gente nunca vai conseguir aprofundar nas coisas. Outro padrão.
Verbo específico. Detalhes da ação ou relação não definidas. Ele me ajudou. Quem te ajudou? Como especificamente você foi ajudado? Porque ele me ajudou, ajudou com o quê? Quem ajuda, ajuda com alguma coisa, de alguma maneira. Então, essas perguntas são importantes. Mas o que eu vou fazer com isso, Tamires? Você vai tomar consciência das coisas de forma mais abrangente. Isso vai gerar valor no seu trabalho, vai gerar valor na pessoa que você vai conseguir ter um network mais efetivo, porque você vai estar sempre embasado daquilo que é valor para o outro. Não de forma rasa, mas de forma específica. Outro padrão, nominalização. Referência a uma ação ou um processo como uma coisa ou evento. Por exemplo, lamento minha decisão de partir. Como especificamente você decidiu ir embora? Por que você decidiu isso? Então, sempre tem que ter uma pergunta para a gente ir a fundo. Por que você. Ah, lamento a minha decisão de ter. Aqui fala partir, né? Mas a gente pode colocar outras coisas, porque isso aqui, a nominalização, é uma palavra que eu quase não falo, né? Eu quase não uso. É tornar a ação que foi distorcida como um evento ou um processo. Ah, Tamires, bugou minha cabeça, não tô entendendo nada que você está falando. De fato, quando a gente entra um pouco mais a fundo dentro da PNL com perguntas, a gente já não quer mais responder nada. A gente só fica perguntando. Fica assim, no começo é até chato, né? Eu lembro que quando eu fiz essa aula aqui, Gustavo falou assim: "Ué, fica só perguntando, não vai responder?" Mas por quê? E o que que mudou depois que eu comecei a olhar as perguntas de uma outra forma? Mudou a forma como eu me posiciono e como eu vou, de fato, na hora que eu tenho que responder alguma coisa, ele já tem a resposta. Eu só faço a pergunta: o que que você acha certo nesse ponto? Pronto, acabou, ele já respondeu e está resolvido. Eu falei: então é isso. Fechou. Dei andamento nesse processo. Porque a pessoa ela já tem a resposta. Às vezes ela quer ouvir a gente. Só que se a gente coloca ela para pensar e ela entender que a opinião dela é válida e que ela pode continuar esse caminho, isso também coloca os nossos relacionamentos, até conjugais, numa outra rota. Porque muitas vezes a gente fica assim, resposta, a gente está sempre resposta, a gente está sempre certa. Eu tenho esse perfil de dar resposta para tudo. E depois que eu comecei a não dar resposta, a mudar o meu olhar e começar a fazer perguntas, as coisas começaram a tomar um rumo diferente, um rumo melhor. Porque quando às vezes Gustavo pergunta para mim alguma coisa e a minha resposta é uma pergunta que vai evidenciar uma ideia dele, poxa, ele fica feliz demais. E eu fico feliz. E eu fico feliz também. Então, isso valoriza quem ele é e sem desvalorizar quem eu sou. Porque às vezes a minha resposta, naquele momento, ele pode não concordar, e a resposta dele pode ser algo melhor ainda para aquela situação, a gente não entra em embate. Na mesma hora que eu ouço a resposta dele, eu já concordo se for melhor, e se eu achar que a minha que é melhor, eu não simplesmente coloco a minha opinião e pronto. Eu faço uma pergunta. E se a gente analisasse essa situação de uma outra forma? Qual você acha que seria o resultado? O que eu faço? Transfiro a pressão para ele. Transfiro a pressão para o outro e, ao mesmo tempo, eu colho a maturidade e a intenção dele com aquela pergunta inicial. Faz sentido? Elza até ligou o vídeo de novo para mim ver você, lindona. Faz sentido para você aí, Dei? Anne tá concordando, que cabecinha eu tô acompanhando. Outra coisa que a gente tem aqui como padrão é o quantificador universal. Isso aqui é muito usado porque ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém colabora comigo, ninguém faz o que eu peço. Ninguém quem? Ninguém quem. E quando a gente vai buscando esse quem, no final, às vezes é uma pessoa, duas pessoas, e no geral, aquela pessoa com quem a gente está conversando, de 20, está dando importância para dois. Está dando importância para dois. Ah, ninguém quem? O que a gente pode usar? Ninguém gosta de mim, ninguém faz o que eu peço. Ninguém quem?
Como que ninguém gosta de você? Como que ninguém nunca te ajudou? Algum dia alguém te ajudou? Então, é essa generalização que a gente tem que funilar por meio de perguntas. O próximo padrão, operador modal de necessidade. Esse aqui é legal porque a gente faz uma pergunta contrária. Por exemplo, aqui, o grupo precisa estar unido. Quando alguém fala assim para você, o grupo precisa estar unido. O que a gente faz? A gente joga a pessoa a pensar algo ao contrário. Como assim? O que aconteceria se o grupo fosse desunido? Por quê? O que isso tem a ver, Tamires? Quando a pessoa pensa no ônus, ela dá mais valor ao bônus. Porque às vezes faz no automático, né? E não pensa se ela não fizer isso, o que vai acontecer. Então, quando ela pensa no ônus, o bônus, ele é mais valorizado. Próximo padrão, operador modal de possibilidade. É impossível fazer tudo isso. É impossível cuidar das tarefas. O que te impede? Essa pergunta é mágica. O que te impede de fazer isso? O que me impede de fazer tal coisa? Principalmente para os meus projetos. Eu quero realizar, quero abrir uma nova empresa. O que me impede hoje de fazer isso? Eu vou listando. E eu vou clareando isso para minha mente e vou descobrindo ações para eliminar todos os impeditivos que eu tenho. Porque o maior impeditivo está aqui, ó, na nossa cabeça. Então, por isso que a gente, antes de perguntar algo para alguém, a gente tem que perguntar para a gente. Próximo, execução perdida, que é uma afirmação com julgamento que não menciona quem nem como foi feito. Por exemplo, é errado observar os próprios sentimentos. É errado para quem? De acordo com quem isso é errado? É errado fazer isso. É errado por quê? Quem falou que é errado? A gente, lógico que tem muitas coisas no senso de comunidade que, é feio jogar papel no lixo. É, de fato. E por que você não faz? Porque eu quero contribuir para um mundo melhor. Então, tudo tem um porquê. Um porquê de fazer e um porquê de não fazer. E a gente muitas vezes liga o automático, vive a vida sem entender o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Por que vocês acordam todo dia de manhã? Por quê? Cedinho. Por que você acorda às 6 horas, Elza, todo dia de manhã? Por que você acorda, Lê, todo dia de manhã cedinho? Por que você acordou cedo hoje? Por quê? Por quê? O que eu quero com isso? O que eu busco com isso? Tem que estar claro na cabeça de vocês, porque o nosso cérebro está sempre fadado a nos sabotar. Quando a gente coloca clareza naquilo que a gente quer, através de perguntas mesmo. Através de perguntas, eu tenho várias respostas para que eu possa continuar caminhando rumo ao meu objetivo. Várias. Como fazer, por que determinar. Então, tudo isso eu tenho que me perguntar, até para me autoconhecer. E para tirar a minha vida do modo automático, a gente tem que viver no modo manual, com consciência daquilo que a gente faz, com consciência das nossas ações, sabendo o porquê eu faço o que eu estou fazendo agora. Tamires, é legal estar fazendo mentoria? É legal, é muito bom. Que horas que você teve que acordar hoje para recapitular o conteúdo para poder passar para o pessoal? 4 horas da manhã. Valeu a pena para você? Valeu. Por quê? Porque eu posso mudar a vida de alguém com aquilo que eu faço. Às vezes, com uma vírgula, eu posso mudar. Então, eu sei o porquê eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo aleatório. Eu estou fazendo com intenção. A intenção de agregar algum ponto positivo na vida de cada uma de vocês. E eu acredito que é a mesma intenção que vocês tiveram hoje de manhã, de aprender algo novo para implantar na vida de vocês e ter um resultado diferente. Mas tudo isso vem com o quê? Com perguntas. Por que eu vou acordar cedo hoje? É uma pergunta. Por que eu acho que Tamires vai passar alguma coisa que vai valer a pena para mim?
Falar sobre perguntas. Será que eu quero aprender sobre perguntas? Para que eu vou usar essa função? Para que eu vou usar perguntas? É tudo o que vocês deviam fazer antes de vir para a aula. Perguntar para vocês mesmos, para ter clareza do que vocês querem fazer, para serem intencional e proposital naquilo que vocês fazem. O próximo tópico é leitura mental. É uma afirmação sobre a experiência interna do outro. Tenho certeza de que ela pensa mal de mim. A gente fala isso direto, né? Eu tenho certeza que vai dar errado isso. Tenho certeza que fulano não gosta de mim, não foi com a minha cara. No sangue não bateu. A gente tem que perguntar, gente, como que você sabe que ela pensa mal de você? Como que você sabe que essa ideia vai dar errado? Está embasado em quê, esse pensamento? Como que você sabe que isso não vai para frente? Quais ações aconteceram que tiveram, né, impacto sobre você e fazem com que você tenha essa opinião? Próximo. Causa e efeito. Uma ligação de causa e efeito entre um estímulo e uma resposta. Estou triste porque você se esqueceu do meu aniversário. Se alguém falar isso para você, o que você pode fazer? Você joga uma pergunta. Nunca houve uma situação em que você tenha se esquecido de alguma data importante? A gente transfere a pressão. Nunca houve uma situação? Porque assim, a gente pode só pedir desculpa, porque quando a gente só pede desculpa, desculpa, a gente não se possibilita conhecer o outro e nem ser conhecido e nem saber de fato aquilo que é, porque nem saber de fato o que é importante para aquela pessoa. Nunca houve uma situação que você tenha se esquecido de alguma data importante? A pessoa vai falar assim: ah, sim. Como você se sentiu? Ah, eu me senti triste. Assim que eu me senti. Me perdoa. Porque aí, assim, fica muito mais embasado. Você coloca a pessoa para sentir junto com você aquela sensação. E muda, os relacionamentos mudam através das perguntas corretas. E que é o caso, né? Aqui o tópico era causa e efeito. Então a gente faz a pessoa sentir também, se identificar com aquilo que aconteceu, com aquele estímulo. E por último, a gente tem a equivalência complexa, quando duas experiências diferentes são postas como tendo o mesmo significado. Não posso sair de casa. Minha mãe está triste. Esse é um exemplo que traz aqui no livro da PNL. Como o fato de você ficar em casa modifica o humor da sua mãe? Vocês entenderam? Vou repetir, ó. Alguém te dá essa. Vamos sair? Ah, não posso. Não posso sair de casa porque minha mãe tá triste. Tá. Como o fato de você ficar em casa vai modificar o humor da sua mãe? A pergunta, gente, ela vai além daquilo que nossa cabeça está pensando o tempo todo. A gente liga o automático e se embora. A gente não para perguntar, a gente não para refletir, a gente não para analisar, a gente não para achar algo que vai gerar valor na vida do outro. E simplesmente toca o barco. Ah, tá, não posso ir, beleza, tchau, acabou. E desliga. A gente não se aprofunda, a gente está vivendo no raso. A gente está vivendo relacionamentos rasos. E as perguntas, elas nos possibilitam aprofundar dentro de uma relação. Essa última, a gente investiga a validade da relação que foi feita, da resposta que foi dada através de uma outra pergunta. Então, o que a gente pode perceber aqui com as respostas? Que quando a gente dá uma resposta com uma pergunta, a gente transfere a pressão para o outro e faz o outro pensar. E, ao mesmo tempo, a gente capacita o nosso cérebro para quê? Para sempre extrair a essência. Sempre extrair a essência. E quando eu extraio a essência, eu consigo gerar valor naquilo que eu entrego. Naquilo que eu entrego. Porque cada pessoa entende o que é valor. Cada um tem um valor próprio que dá para as coisas. Então, o valor que você vai entregar para o seu cliente X é diferente do valor que você vai entregar para o seu cliente Y. Porque o que é importante para o X não é importante para o Y. O preço, ele pode ser igual para todos eles. Só que quando você gera valor, a sua possibilidade de conversão, de venda de produto ou de serviço é muito maior. Muito maior.
E o trabalho de todas vocês aqui, tanto de Letícia, de Elza, de Renata, de Anne, que cada uma tem um ramo, né? Elza no atendimento de pessoas, né? Com ozônio, com essa nova terapia. Depois quero contar para você que ontem foi o dia do leite de magnésia. Letícia, com seus doces, Renata vendendo perfumes agora, saindo de um processo de trabalho, né, de servidora pública para empreender. Então, todas vocês, cada uma, e a Annelise é arquiteta, cada uma aqui tem uma profissão, está numa profissão totalmente diferente uma da outra. E todas vocês conseguem usar a pergunta, essa ferramenta para extrair o melhor de cada cliente e fazer uma conversão muito mais valiosa. Você vai entregar valor para o seu cliente. E isso só vai acontecer através das perguntas corretas. Quando chega um cliente aleatório aí para você, tia, querendo fazer um tratamento, entende por que ele quer fazer esse tratamento. Porque na hora de você ir dando os feedbacks para ele sobre o que está acontecendo na vida dele, você vai ser específica naquilo que é importante para ele. Você vai repassar todos os pontos, com certeza, mas aquele que ele falou que é importante, que foi o motivo que levou ele a você, você vai detalhar um pouco mais a fundo. Porque aquilo lá é importante para ele. E você reconheceu isso através de quê? De pergunta. Você vai reconhecer isso através de pergunta. Mesma coisa, Letícia, vai fazer um doce. O que a pessoa gosta? Do que você gosta? Se ela gosta de algo mais claro, algo mais escuro, para qual evento que é? Tudo isso são perguntas que vão levar você a gerar valor no seu trabalho. Renata também, qual cheiro você gosta? Qual o cheiro que você gosta que as pessoas sintam em você? Qual o cheiro que você gosta de sentir em você? É um cheiro mais cítrico? É um cheiro mais doce? Então, não adianta ela mostrar um perfume doce para uma pessoa que gosta de um cheiro amadeirado. Ela perde o tempo dela e não consegue gerar valor naquilo que ela vende. Um cliente, Diane, quer fazer um jardim, um fundo na casa dele, mas ele não gosta de planta, porque ele não tem tempo para cuidar. Ela faz um projeto e põe um jardim lá enorme, ele não vai querer. É importante ela perguntar para ele: como você imagina o fundo da sua casa? Como você imagina o seu bolo? Como você quer? Como você imagina a sua saúde? Qual ponto é mais importante para você? Como você imagina as pessoas falando de você quando você chega? Qual cheiro você quer passar? Qual percepção de aroma você quer deixar nas pessoas? Então, são perguntas que vocês podem usar no trabalho de vocês que vai mudar a entrega de valor para o cliente. E vai dar argumento para que vocês façam o call to action com qualidade, que é o CTA, né? Que é o call to action, a chamada para ação para conversão de venda. E vocês possam gerar valor no que vocês entregam para o cliente, através de perguntas. Através de perguntas. Por exemplo, eu fui na minha tia, na Elza, verificar minha saúde. Era importante para mim a perca de peso? Não. Era importante para mim verificar se tinha algo fora, né, do normal ali na minha saúde mesmo. Então, essa era a minha preocupação. Então, comigo ela destrinchou tudo. Por exemplo, minha irmã foi lá, não estava perdendo peso, então ela tinha algo específico. Então, na hora que ela vai apresentar todo o relatório, ela fala assim: Lu, aqui, achamos, passou todo o relatório, deixa a cereja do bolo por último. Aqui, nós achamos o que está fazendo você não perder o peso. E agora nós vamos resolver. Você vai fazer isso assim, 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 assado. Porque é outra entrega. Deixa a cereja do bolo, deixa a dor do cliente para o final, para você coroar todo o seu serviço, toda a sua entrega de forma excelente, com muita excelência, e vai gerar outro valor para a pessoa vai sair do escritório de vocês, do consultório de vocês, com o quê? Com uma outra percepção. Porque as pessoas, quando a gente tem muita coisa para falar, elas não abrangem tudo aquilo que a gente fala. Elas vão abrangendo por partes. E quando a gente deixa o mais importante para o final, aquilo vai coroar de fato. Porque se você fala o mais importante no começo,
Às vezes na hora que chega no final, ela já esqueceu daquilo que era mais importante. E aí o valor já não é a mesma coisa. Então a gente também tem que ter essa atenção. Só que como eu volto a repetir, né? Para gerar valor, eu tenho que fazer as perguntas corretas. Então, já pensou, Ana, eles entregar um projeto de um fundo maravilhoso, perfeito, com uma jardinagem maravilhosa, e a pessoa fala assim: não, eu não tenho tempo para cuidar de planta. É o tempo dela que ela vai perder, né? O cliente não vai ficar feliz, ele já vai ficar com o pé atrás, e tudo fica. Lógico que depois ela vai refazer e vai entregar algo grandioso, e ele com certeza vai gostar, porque todos vocês são extremamente competentes, né? A Annelise na área dela, a Elza, a Renata, a Letícia. Mas vocês precisam economizar tempo do trabalho de vocês com perguntas e aprender a gerar valor naquilo que vocês entregam com perguntas. Então, as perguntas, elas movem o mundo. Se eu não estou tendo ainda o resultado que eu preciso, que eu quero, é porque eu não estou fazendo as perguntas corretas. E é pergunta o tempo todo. Pergunta para Deus, pergunta para você e pergunta para os outros. Porque a gente nunca chega em lugar nenhum sozinho. A gente depende das pessoas, às vezes um colega de trabalho, do cliente, a gente depende, porque se o cliente não comprar com a gente, a nossa empresa não cresce, a nossa marca não cresce, a nossa rentabilidade não evolui, a gente vai ficar sempre no mesmo degrau. Então, se tem alguma coisa que está travando aí a sua evolução, verifique qual pergunta você tem que fazer para você mesmo, para que você possa subir o próximo degrau. Tudo na base das perguntas. Com muita intencionalidade, sabendo aonde vocês querem chegar com cada uma delas. Faz sentido para você, Lê? Fez sentido para você não responder mais, agora só perguntar? Elza, vou abrir os microfones para vocês, para a gente trocar uma ideia aqui. Vou abrir de todo mundo. Vamos ver aqui. Essa pergunta, como você imagina, assim, poupa metade das perguntas que eu tenho que fazer. E, na verdade, a resposta já está ali praticamente na resposta que ela me der. Porque, assim, quando o cliente vem, ele já vem com alguma coisa pensada, né? Só que às vezes ele não consegue transmitir em cima das perguntas que eu faço. Tipo assim, como você imagina o seu bolo? Ela já vai falar, eu quero borboleta, eu quero flor, eu quero rosa, eu quero amarelo. Então, assim, polpa, eu já vou especificar o tipo de bolo que eu tenho que mandar para ela. Porque você teria que fazer várias perguntas, né? Você quer rosa? Você quer amarelo? Você quer 2 andares? Você quer com flor? Você quer com brilho? Você ia ter que fazer várias perguntas. Se você faz só uma, ela dá a resposta, você já tem tudo que você precisa. A pergunta te traz clareza do que você tem que fazer em um espaço menor de tempo. A pergunta correta, né? Num espaço menor de tempo. E para você, Elza, o que ficou dessa aula? O que você vai aproveitar? Foi muito boa, porque mudou o meu conceito de atendimento, né? Porque eu pensava que, primeiro, eu passo a máquina, vejo que está desequilibrado, porque se a pessoa me falar, ele tira a credibilidade da máquina. Baixinho. Aí ele tira a credibilidade da máquina, aí fica parecendo que o que eu falar foi em cima do que ele me falou, dessa informação, né? Mas aí agora eu vou em uma pergunta que não vai tirar a credibilidade da máquina, mas também que eu vou encontrar o ponto, né, que da busca do cliente para que a consulta seja um show, Legal. né, para que É eu uma possa pergunta, né? resolver a queixa dele. Qual pergunta eu posso fazer para o cliente que não vai tirar a credibilidade da máquina e eu posso colocar a cereja no bolo? É uma pergunta É, para você. é isso aí. Vamos achar essa Ele vai resposta aí para poder ter que fazer essas pensar perguntas. sobre isso e eu vou pensar sobre isso, o que que eu posso fazer Que para bom. encontrar essa cerejinha do bolo.
Isso aí, gerar mais valor ainda no serviço que você faz. Verdade. E você, Anne, Adorei, como ficou para adorei. você? Dentro, colocando na vida profissional, no desenvolvimento de projeto, a gente tem uma etapa que chama briefing, né? Onde a gente faz as perguntas. E como se trata de algo mais amplo, às vezes é um sonho de um cliente, ele não sabe muito o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer. Então, assim, a gente já usa algumas perguntas estratégicas, essa de como você imagina, a gente gosta também de perguntar qual a sensação ele gostaria de ter e o que ele não quer no projeto, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela quer, não pensou ainda. E isso ela vai ter com a ajuda de um profissional, mas ele sabe o que ele não quer. Ah, eu não gosto de vermelho. Então a gente já sai, entra na parte aí da jardinagem, que foi o exemplo que você usou, né? Mas eu achei interessante, muito boa aula para conduzir melhor essas perguntas, porque acontece muito da gente tirar uma conclusão ali nesse briefing e apresentar uma proposta que ainda não é o que o cliente quer. Então, para ser mais assertiva, a gente fazer perguntas específicas e eu acho que ter a paciência de coletar todas as informações. Assim, perguntar até que seja suficiente para desenvolver a atividade. Eu acho que para a vida profissional, esse de transferir a responsabilidade, gostei, a pressão. Esse até, eu recebi um feedback esses dias de um colaborador meu, que ele lidera mais 3 meninos. Ele ligou para mim reclamando que o pessoal não fazia. Eu falei, Eberton, joga a pergunta para eles. Por que vocês não estão fazendo o que é proposto? Pergunta. Transfere a pressão de pensar na solução para eles. Esses dias ele me ligou e falou assim, Tamires, deu certo esse negócio de perguntar, hein? Mudou meu relacionamento aqui com a minha equipe. Deu certo. Olha, da onde você tirou isso? Aqui resolveu tudo minha vida. E, de fato, o resultado muda quando a gente faz as perguntas corretas. Então, eu fico feliz, assim, que vocês tenham absorvido. Eu espero que vocês comecem a serem específicas naquilo que vocês fazem em relação a tudo. A não aceitar respostas aleatórias, porque ela que coloca assim, todo mundo, ninguém, sempre. Então, assim, todo mundo quem? Sempre quando? Ninguém quem? Ninguém? Ninguém nunca fez nada de bom para você? Ninguém. Então, busquem especificidade nas conversas que vocês têm com os clientes, com os amigos, com os cônjuges, com os filhos, porque a gente vai ter mais clareza e a gente vai conseguir ser mais assertivo. E melhor de tudo é economizar tempo, que muitas vezes a gente fica martirizando uma resposta e o mais simples de tudo era chegar e fazer uma pergunta. Entender o que o outro pensa, entender a essência daquele sentimento, daquela ação, o porquê que ele fez daquela forma. E às vezes a gente fica criando respostas porque na nossa cabeça de por que que fulano age como fulano age. Pergunta. O que que te leva a agir dessa forma? Porque isso vai ampliar a PNL, ela fala muito de mapa. O que que é mapa? Mapa são as experiências que eu tenho. Como assim, Tamires? Eu tenho um mapa. Vai chegar assunto que você vai conversar comigo que eu não vou saber. Por exemplo, se Elza vir conversar comigo sobre assuntos específicos de saúde, né, que ela apresentou o dia que eu fui fazer a consulta, tinha muita coisa que eu não sabia, tipo de partes do corpo que eu não entendia. Então, assim, para ela, tá dentro do mapa dela, dentro daquilo que ela conhece e está fora do meu mapa. Então, muitas vezes, para eu conseguir conversar com alguém, eu tenho que analisar a forma como eu vou falar, verificar o meu mapa, até a forma de fazer as perguntas. Por quê? Se eu não entendo quais são os conhecimentos que a pessoa tem, eu não tenho que saber, porque isso é impossível, mas se eu não entendo, eu consigo entender através de perguntas. Muitas das coisas que eu vou falar para ela não vai ser assertivo, se a Melise quiser falar comigo de coisas específicas da obra, ela vai falar sozinha, eu não vou entender.
porque não está no meu mapa, não está nas minhas experiências, não está no meu conhecimento. Então, e é um dos pontos que a gente tem que, de fato, investir em aprender a perguntar, para que a gente possa conhecer quem é a pessoa, qual é o mapa dela, o que que eu posso falar que ela vai entender e que vai ser valor para ela. E outra, não existe nada errado. Mapa é mapa. Na PNL a gente fala isso toda hora. Mapa é mapa. Letícia é Letícia, Elza é Elza, Anne é Anne, Tamires é Tamires. Ninguém é melhor ou pior porque não tem conhecimentos específicos. É que nós estamos em 4 agora. E cada uma tem um conhecimento em uma determinada área. Para a Annelise explicar de projeto comigo, ela tem que acessar o meu mapa, acessar aquilo que eu tenho conhecimento para que eu entenda. Quando a Elza quer falar de saúde para mim, ela tem que acessar o meu mapa, para de fato ela falar comigo e ser assertiva. Letícia é a mesma coisa. Para ela falar de bolo comigo, de receita, ela vai ter que acessar o meu mapa, para ela ser assertiva comigo. E para acessar os mapas das pessoas, entender quem elas são, é com perguntas. Que a gente reconhece a maturidade e as experiências do outro, para que a gente possa gerar valor para ele a partir daquilo que a gente faz, a partir daquilo que a gente entrega. Então, mapa é mapa. Eu sou eu, você, Letícia, Letícia, Elza, Elza, Anne, Anne, todas nós temos algo lindo a ser repassado, cada uma à sua forma, cada uma ao seu modelo, né? E cada uma com a sua clientela, com aquilo que entrega. Sabendo respeitar o outro, entendendo o que é importante para o outro, sabendo fazer um call to action de qualidade. Para quê? Porque também não é só explicar, fazer as perguntas e explicar o nosso produto. A gente precisa converter. Quanto mais respostas da outra parte do cliente a gente tiver, melhor a nossa conversão, porque a gente sabe aquilo que é valor para o cliente. E quando ele entende de valor, ele entende aquele valor do nosso serviço, preço já não é mais determinante. Eu posso cobrar quanto eu quiser. Quanto eu quiser. Mas eu tenho que primeiro gerar valor. Eu só consigo gerar valor com perguntas. Conhecendo o meu público, conhecendo o meu público-alvo, né? Isso de 1 para 1 é conhecer a pessoa, mas quando a gente fala numa abrangência, né, de venda, de contatos, eu tenho que saber quem é meu público-alvo, tenho que saber quem é a minha persona, para saber qual caminho eu vou seguir. Qual que é a persona da Letícia? O que que é a persona? É aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que consomem o que ela vende. Quem é a persona da Elsa? É um homem? É uma mulher? Quantos anos tem? Por quê? Quando você faz as perguntas corretas, você vai montando a persona do seu negócio. E você vai desenvolvendo estratégias para atingir essa persona e gerar valor para ela. Quando a gente fala de persona, a gente fala de um grupo de pessoas com características específicas dos nossos clientes. E a gente constrói isso através de perguntas. A gente constrói isso respondendo essas perguntas. Quem é o cliente da Anne? É homem? É mulher? Quantos anos tem? Eles chegam para você através de qual caminho? É Instagram? É WhatsApp? Aonde você pode investir? Mesma coisa é Elza, Letícia, de onde vêm os clientes de vocês? Quantos anos tem? O que que eles gostam? O que que seria por exemplo, um brinde para um final de um atendimento que você poderia dar para sua persona que mudaria, né, o dia dela e faria ela trazer mais clientes para você? O quê? Para todas vocês, tem algo diferente. Façam as perguntas. O que que meu cliente gostaria de receber de mim? Além daquilo que ele pediu. O que que eu posso fazer para ir além do que eu me proponho a entregar? Porque tudo que eu me proponho a entregar, eu tenho que entregar um pouco a mais. Eu me propus a entregar aqui. Eu tenho que entregar aqui. Eu tenho que surpreender o meu cliente o tempo todo. O que eu posso fazer para surpreender o meu cliente? São perguntas. Tudo está baseado nas perguntas. Tudo.
os resultados que eu ainda não tenho está diretamente ligado às perguntas que eu ainda não me fiz. Não fiz para os meus clientes, porque eu posso perguntar para os meus clientes. Posso, com certeza, e devo fazer. Letícia pode perguntar, ó, o que que você mais gostou no bolo? Pode, deve perguntar. Elsa, depois que você veio aqui, o que que mudou na sua vida? Porque o que essa pergunta vai trazer para ela? Embasamento para outros atendimentos. Como assim? E, ó, Elsa mudou na minha vida que depois que eu fui aí, eu comprei a água, eu fiz detox, minha vida mudou, meu cabelo parou de cair. Nossa, que bacana, eu já posso usar isso como que argumento para as próximas vendas, para os próximos clientes. Então, e isso é com pergunta. Se ela não faz pergunta para mim, que sou cliente dela, ela não consegue mensurar. Poxa, se você fez pergunta para 5 clientes, 6 clientes, e 4 deles pontuaram coisas semelhantes, tem algo ali. Tem algo que eu entrego ali que eu posso aprofundar e melhorar para expandir o meu negócio. Só que se eu não paro para analisar as perguntas corretas que eu tenho que fazer para os meus clientes, né, para as pessoas que me procuram, eu não consigo achar um ponto de expansão. O que você entrega que tem mais valor para o cliente de vocês? Tem que perguntar. O que mudou depois que você começou a comprar meu bolo? Por que você compra? O que te faz comprar de mim? O que te faz, dentre tantos arquitetos, escolher o meu serviço? Porque isso aí fica como brinde para vocês usarem na apresentação de vocês enquanto profissional. Nenhuma de vocês é a única no que vocês fazem. Nenhuma de vocês. Por qual motivo o cliente deve escolher o serviço de vocês? É uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmas. Por que o meu cliente tem que me escolher? Fica todo mundo pensando, né? Reflexivo. Por que o meu cliente deve escolher? Qual que é o meu diferencial? As perguntas movem o mundo. Por isso, não aceitem respostas que não sejam específicas, porque isso vai deixar o caminho de vocês muito largo e a gente quer estreitar isso para quê? Para que a gente consiga caminhar com foco, com foco. Então, a especificidade vai melhorar o nosso entendimento do que é importante para mim, quem eu sou, por que eu quero, qual que é o meu diferencial, para que eu possa entregar isso para o cliente, para que eu possa gerar valor naquilo que eu faço. Que uma coisa é vender bolo, vender serviço de saúde, vender projeto. Outra coisa é você entregar um valor naquilo, para a pessoa pensar assim, Annelise mudou a minha vida. Elsa mudou a minha vida. Letícia mudou a minha vida. Eu não quero fazer bolo mais com ninguém, porque o que ela entrega, ninguém mais entrega. É isso que a gente precisa se perguntar. O que me faz? Por que a pessoa tem que. Por que o meu cliente tem que escolher o meu serviço? Fica uma tarefa para vocês no dia de hoje, um dia muito importante para ser analisado, né? Aquilo que a gente faz e o que a gente quer para 2023. Nós estamos finalizando o ano e que a gente faça as perguntas corretas ainda esse ano, para a gente começar 2023 de uma forma diferente. Uma das tarefas que teve, né, no curso do SPR foi fazer perguntas. Eram 40 perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Eu até vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho das minhas, né? E quero que vocês façam isso como tarefa. Fazer 40 perguntas para mim. Anne, não para mim, Tamires, para vocês. Letícia para Letícia, Elza para Elza, Anne para Anne.
Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das minhas. Por exemplo, quando vou fazer meu primeiro milhão? Quando vou organizar, como vou organizar meu tempo para as empresas que eu já tenho e para as empresas que estão nos novos projetos? Como será, como será com que... eu quero ter mais filhos, né? E eu já coloquei aqui a pergunta para mim. Como será com criança pequena os novos projetos acontecendo ao mesmo tempo? Eu quero ter filho e tenho novos projetos. Como será para mim, com um filho pequeno, startando novos projetos? Então, essa pergunta que eu estou fazendo para mim para 2023, porque eu tenho que ter essa resposta. Eu não vou esperar o filho engravidar, o filho nascer, o projeto começar para eu responder isso. Eu tenho que ter isso na minha mente. Isso me dá direcionamento e clareza. Por exemplo, qual parte da minha vida é mais inspiradora? Quais são os meus valores? Qual é o nível de satisfação da organização do meu tempo? Colocar 5 pontos fortes e 5 pontos de melhoria. Quais são os meus maiores sonhos? E o que eu vou fazer quando esses sonhos se realizarem? Como eu vou organizar meu tempo para ficar mais com Elô no dia a dia? Essa era a primeira pergunta. Pergunta 1. Quando vou organizar meu tempo para ficar mais com Elô? Porque eu preciso fazer. Tem os novos projetos, tem os novos trabalhos, quer ter mais filho, tem Elô. Como que eu vou fazer? Eu tenho que saber, eu tenho que me perguntar. Ó, o que eu faria se eu não tivesse medo? Como seria isso? Medo de aprovação, necessidade de aprovação dos outros. Quais habilidades que eu já possuo para alcançar os meus objetivos? Olha que pergunta importante. Quais habilidades eu já possuo para alcançar os meus objetivos? Quais habilidades eu tenho que buscar para subir, para alcançar os meus objetivos, para subir o próximo degrau? As que eu já tenho e quais eu tenho que buscar? Olha essa aqui, ó. O que vou fazer quando alcançar o primeiro milhão? O que eu vou fazer? E agora? Né? Eu quero. Eu preciso colocar data, né? Eu acho que todo mundo aqui quer, né? Ou não? Só eu? Não, né? Então, não são perguntas formuladas já, é uma pergunta que você tem que criar para o que você quer. Não, não é pergunta formulada, não. Essas são as perguntas que eu fiz para mim. Eu fiz a tarefinha, era fazer 40 perguntas. Essas são as que eu fiz para mim. Estou dando exemplo para vocês fazerem a de vocês. Ó, as 5 maiores qualidades da minha mãe, as 5 maiores qualidades do meu pai, quais são? As 5 maiores qualidades do meu marido. Eu coloquei aqui para mim. Como eu poderia fazer hoje para deixar meu marido mais feliz? O que eu poderia fazer, né? O que de fato é um lar feliz para mim? Então, eu fiz 44 perguntas. Quais os possíveis nomes dos 2 filhos que eu ainda quero ter? Quais os nomes do empreendimento que eu quero abrir? Quais os possíveis nomes? Qual a viagem que eu quero fazer em 2023? Então, são todas perguntas que vão nos ajudar no direcionamento de 2023, a partir de perguntas. Que eu faço as perguntas, eu consigo dar devida importância para os projetos. Tem coisa que pode esperar um pouquinho mais, mas eu só vou saber se eu me perguntar. Então, Isso daí desejo é muito interessante para a gente alinhar até os projetos da família, né? Porque você ali consegue identificar o que que é importante para quem. exatamente. E perguntar para a pessoa, eu pergunto para ela, chega final do ano, hoje é dia hoje, amanhã, é dia da gente sentar para conversar. Eu faço ela fazer uma lista das coisas que ela quer realizar no ano seguinte. Ela faz, a gente senta, ela faz. E assim, tem coisas assim que são simples, né? Mas eu coloco que ela, eu quero tomar banho de piscina. Eu escrevo o que ela quer. Eu quero fazer uma viagem para Bahia. Ela queria o ano passado, a gente não fez em 2022. Mas é uma das coisas que ela queria fazer. Então eu coloco ela para fazer também. Gustavo que é meio assim de fazer,
mas eu pego um caderno, um papel e chego perto dele e falo assim, fala aí para mim que você quer realizar em 2023? Que ele parar para sentar e escrever, ele não quer, mas eu pego um caderninho e fico atrás dele assim, vai, fala um, fala dois, por quê? Porque a gente precisa estar, ainda mais quando a gente é casado, a gente precisa ter esse alinhamento, né? Porque a gente caminha junto, é importante que eu esteja confortável no caminho que ele quer seguir e que ele esteja confortável também no caminho que eu quero seguir, porque não faz sentido, né? Ele querer uma coisa e eu não concordar com aquilo que ele está fazendo. Então, e até na hora que eu não concordar, o que que eu tenho que fazer? Fazer perguntas. O porquê que você pensa dessa forma? O porquê que isso é importante para você? Para eu entender. E eu também saber valorizar as pessoas que estão à minha volta. E eu só valorizo o outro, de fato, conhecendo quem ele é. Por exemplo, eu posso valorizar você de uma forma e você não entender que isso é uma valorização daquilo que você é, de quem você é. Porque é o que é importante para mim. E a gente vê muito isso hoje nos casamentos. De verdade, até na relação de pai e filho, sabe? Eu não falo eu te amo pro meu pai. Ah, por quê? Ah, porque ele já sabe. Então, tá tudo certo. Eu abraço ele, tá tudo bem. E às vezes o pai tá lá, sofrendo, por quê? Porque o filho nunca falou um eu te amo. Isso é falta de conversa. E a pessoa às vezes não fala, por quê? Porque acha que um abraço já fala que ama. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira esperando uma frase dessa, e o outro acha que passou a vida inteira demonstrando que ama. Como eu posso demonstrar o meu amor por você? Que pergunta importante, porque não é do jeito que eu demonstro, é do jeito que você gosta dessa demonstração, do jeito que você entende isso, porque é o seu mapa, é quem você é. Não adianta eu querer que você entenda como eu entendo. Não. Pergunta, não tenham medo de perguntar. Quando a gente tem o princípio do respeito, e quando a gente vai perguntar, tudo que a gente for perguntar, a gente coloca o respeito dentro da pergunta, a gente não ofende ninguém. Porque o primeiro princípio é o respeito. A pergunta não vai ser ofensiva, porque eu vou perguntar com respeito. Respeitando quem aquela pessoa é, respeitando a essência dela. E com foco em quê? Em sempre melhorar e subir um degrau a mais na comunicação. Sempre com perguntas. Dá para filho, dá para mãe, dá para tudo, gente, para tudo, para cliente. O que é importante para você dentro de um atendimento? Eu posso perguntar para o meu cliente. Posso. O que é importante para você num atendimento? Ah, eu gosto às vezes lá na loja, né? Eu gosto de escolher. Não gosto que fica perto de mim, porque tem clientes e clientes. Tem cliente lá na loja que reclama porque o vendedor fica em cima. E tem cliente que reclama porque o vendedor não ficou em cima. Cliente. Nossa, eu fui escolher, parecia que a pessoa queria grudar em mim. Eu ficava, não conseguia nem escolher minhas coisas porque o vendedor estava aqui, ó, em cima de mim. E tem quem fala assim: nossa, eu Isso passei a aí, loja inteira e ninguém me abordaram no começo, depois me deixaram à vontade e ficaram longe. Não, como que eu vou escolher sem ninguém do meu lado? isso em poucas perguntas você já consegue traçar o perfil do cliente, né? Com certeza. Olá, bom dia, me chamo Tamires, como é o seu nome? Ah, Letícia. Letícia, em que posso te ajudar? Ah, eu quero uma caneta. Você prefere escolher? Quer a minha ajuda? Não, pode me deixar que eu vou escolhendo. Pergunta, pergunta. Só que a gente está tão no automático e achando que o atendimento bom para a Letícia é o mesmo atendimento para a Elsa. Não é. A Letícia eu vou atender de um jeito, a Elsa de outro, a Anne de outro. Cada uma eu vou atender de um jeito. Porque quando eu falo de bom atendimento, não é porque isso já caiu por terra, né? Eu vou atender o outro como eu gosto de ser atendido. Não. Eu vou atender o outro como ele gosta de ser atendido, para gerar valor para ele. Não é atender como eu gosto de ser atendido, é atender como ele gosta de ser atendido. E para descobrir o que ele gosta num atendimento, eu preciso, vocês já sabem, né? Perguntar.
Não tem outro jeito. É tudo pergunta, tudo pergunta. Então, assim, espero ter passado para vocês no dia de hoje a importância das perguntas, mas mais do que isso, espero que vocês não só entendam, mas façam a escolha de começar a perguntar para vocês, para os outros, para buscar a essência, para buscar aquilo que é de valor para o outro, que vocês possam, né, aumentar o nível de comunicação para com vocês mesmas, para com Deus, para com os cônjuges, para com os filhos, para com os clientes, para com o universo, através das perguntas. Então, quando vocês estão, né, travadas ali em alguma coisa, algo não está fluindo, qual pergunta que você não fez? Às vezes você precisa mudar a pergunta. Por que que eu quero ir por esse caminho? Por que que eu tenho que ir por esse caminho? E o que que aconteceria se eu fosse por essa outra vertente? São perguntas. São perguntas. Então, comecem a olhar com mais carinho, né, para as perguntas, saiam do automático, liguem aí o manual e comecem a colocar o cérebro para pensar de fato e refletir, e colocar as outras pessoas também para pensar, sem dar resposta de bate-pronto. A gente tem muito a ganhar, porque as pessoas às vezes têm preguiça, né? É preguiça que é a palavra mesmo, de dar resposta, de ter que continuar uma conversa, já morre por ali e fica tudo no raso. Vamos nos aprofundar, vamos ser específicos através de perguntas. Eu espero que tenha feito sentido para vocês de forma assim genuína mesmo, do fundo do meu coração. Eu venho aqui para entregar o meu melhor e torço pelo resultado de cada um de vocês, torço para que cada uma de vocês implante aquilo que é falado, né, no dia a dia de vocês, para que vocês colham novos frutos e possam realizar os maiores sonhos que vocês têm aí, de verdade. E para mim é um prazer ter vocês aqui ouvindo na essência e me dando esse privilégio de poder transbordar na vida de cada uma de vocês. Quero finalizar com uma mentalização, como a gente fez na outra aula, não me lembro se estavam todas. A gente vai levantar e vai ficar em posição de poder, né? Que é uma posição de capacidade, de se sentir forte. Colocar as duas mãos na cintura para a gente fazer a mentalização de hoje. Respira fundo. Solta o ar, 1, 2, 3. A Ti nós rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e nos ama. Nós agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Obrigada, Senhor, pela capacidade de falar, de comunicar. Obrigado pela experiência de fazer perguntas. Obrigado por nos trazer esse entendimento de que as perguntas corretas nos trazem resultados grandiosos. Tenhamos sempre no nosso coração que você detém todas as respostas. Nós queremos viver os teus planos, Senhor. Que a gente possa sempre nos lembrar de perguntar para você se esse é o caminho que você tem para nós. De perguntar para a gente o porquê que eu quero isso, o porquê que eu devo seguir. E de perguntar para as pessoas o que é importante para elas. Como eu posso demonstrar a presença do Deus vivo para a vida dela? Como eu posso demonstrar o amor de Deus por mim, por ela? Nos conceda, Senhor, a graça de todos os dias acordar e fazer as perguntas certas para viver uma vida extraordinária. Nós entendemos que sem Ti nós não somos nada e seguimos aqui, caminhando
mais um dia, dia 28 de dezembro, finalizando o ano de 2022 com muita gratidão no coração e mais capacidade de fazer diferente em 2023. Nós podemos hoje fazer as perguntas corretas para subir mais um degrau, mais dois, mais três, rumo à nossa prosperidade no ano de 2023. Nos capacite para viver no manual, que a gente não viva mais no automático, que a gente faça as coisas com intencionalidade, colocando as perguntas corretas, os momentos corretos, que a gente possa gerar valor na vida das pessoas, através do seu valor nas nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos hoje, amanhã e para sempre. Amém. Esfregue as mãos para esquentar. E bora perguntar. Bora perguntar. Obrigada por hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero saber se vai ficar salvo. Eu perdi os 20 minutinhos do começo. Anne, eu vou jogar lá no YouTube. Tá? Ele demora um pouco para gravar, tá gravando, ele demora um pouco para processar depois que finaliza. E aí eu vou jogar lá naquele canal do YouTube que eu mandei no grupo. Tá? No começo a gente falou no começo de MVP, que é o mínimo viável do produto, né? Para eu começar, entrar em movimento. Então, foi só sobre isso que a gente falou e sobre perguntas, né? Que foi o tema principal. Na próxima aula, nós vamos falar sobre energia. Quero Elza, quero Mazinha, que não está aqui, para a gente deixar essa reunião aí mais grandiosa de informação, de conhecimento, de troca, de Tá valor. bom. Fazer um talk, né? Oi? Fazer um talk sobre energia. Exatamente. Muito Tá? bom. Um Tamires, beijo. Oi? eu falei com a amiga minha, a Jaque, se ela queria entrar. Aí ela falou que quer, é uma empreendedora, quer mudar de ramo em 2023, está cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Aí eu falei que estou fazendo mentoria com você. Ela falou, eu quero. Eu vou ver com ela se dá para entrar. Dá sim, tia. Então, beleza. Manda o contato dela para mim que eu coloco ela no grupo. Combinado. Tá? Porque assim, querendo ou não, a gente fala de algo específico, né? Hoje a gente falou sobre perguntas, mas eu sempre tento trazer para vocês uma ideia ou outra voltada para o negócio de vocês. Né? Eu sempre tento trazer uma ideia de Anne para gerar valor no atendimento dela, para a senhora, para a Letícia, para que além do conteúdo que é individual, vocês possam aplicar no profissional. Então, acho que vai ser muito válido para ela também. Você me manda o contato que eu coloco lá no grupo, tá? Combinado. Você, Lê, tem alguma dúvida? Não, tem só uma viração de chave aqui, porque, igual você falou das perguntas, muitas das vezes é eu que planejo o que vai ser executado no ano, sem levar em consideração e sem, na verdade, saber o que é importante para o outro. Muitas das vezes é, não é concluído no ano o que eu mentalizo, né? Na verdade, lá atrás, por quê? Porque os outros não estão empenhados. Às vezes, o que eles estão achando interessante ou relevante para o ano deles não está alinhado no ano, no mês, na lista que eu idealizei, né? E essa questão da pergunta eu achei muito interessante por causa disso. Porque às vezes a gente, como mãe, como esposa, acha que a administração da casa e da família é muita responsabilidade nossa, sem colocar, tipo assim, sem passar, igual você falou, a pressão para o outro. O que o outro vai contribuir? É isso aí. E Tá, meu? caderninho de anotação. Primeira página da minha agenda de 2023 já está aqui. Arrasou. Que bom, tia. Fico feliz de você ter tomado nota.
Mas lembrando que tudo que a gente conversa aqui é teoria, né? É o É. T. E a gente tem que, para de fato subir os próximos degraus, a gente precisa do TPC, que é a teoria, a prática e a constância. Teoria sem prática não tem resultado. Prática, se ela não tiver constância, ela logo acaba e a gente para no resultado, então a gente precisa do TPC, teoria, prática e constância. Eu fico muito feliz da senhora ter anotado, é o primeiro passo. Eu falo também, eu sou uma pessoa que precisa anotar, meu caderninho está aqui, eu já quase completei ele, eu já preciso comprar outro, porque esse já foi, e praticar todos os dias. Então, essa parte da aula aqui é uma prática mesmo, né? Eu estou praticando com vocês algo que eu quero para a minha vida. Eu quero poder fazer isso com outros grupos. Eu quero poder transbordar na vida de outras pessoas. Então, do mesmo jeito que é valioso para mim o feedback de vocês em relação ao que vocês estão vivendo, o que está sendo valioso para vocês, por quê? Porque eu vou usar isso depois para quê? Para eu poder colocar valor nisso tudo para outras pessoas também, fazer a minha persona e colocar valor nesse projeto, porque eu me identifiquei em um dos projetos de 2023, de fazer mentoria em grupo. Fiz mentoria com a Lê, eu tive uma outra cliente também de mentoria, mas era bem voltado para o negócio mesmo, em relação a custos, em relação a posicionamento, em relação ao que fazer, né, como organizar a parte estratégica do negócio. Até eu acho que talvez seria bem viável para sua amiga, parte de empresa mesmo. Então, mais mentoria de crescimento pessoal eu nunca tinha feito, ainda nem em grupo também nunca tinha feito, mas está sendo bem valioso. Por isso que eu agradeço vocês sempre assim a oportunidade de estar aqui e valorizando também o meu aprendizado, né? Vocês entendem, eu sei que vocês entendem que eu não sou a expert, mas eu estou transbordando o que eu posso. Então, aqui, começando com a aula de hoje, que é MVP, né? O mínimo viável do produto. É o que eu tenho e posso oferecer para vocês, e vocês me dando um feedback que, por mais que para mim ainda seja pouco, de mudar a vida de vocês já é muito valioso para mim. Verdade. Muito Muito bom. obrigada. Obrigada. Faça pergunta, chama a turma da sua casa para ver o que eles querem para 2023. Dedê, chama a Cacheta, pergunta para ele o que ele quer para 2023. Anne, você com seus projetos, meu amor, senta com Yasmin, aonde que vocês vão, né, para 2023, quais são os projetos, o escritório novo já está nascendo, coisa linda, né, e tem Tá, muita amiga? coisa boa para vir. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim: andarão os dois juntos se não tiver acordo? Andarão, eles fazem uma pergunta, então não anda junto, o projeto não flui, porque a bênção ela tá na unidade. Se eu estou num relacionamento, eu estou em unidade. Então, se um puxa uma corda para um lado, outro puxa para o outro, certamente vai demandar muita energia e pouco resultado, né? Então, esse projeto é muito bom mesmo. Eu e Cacheta, a gente costuma mesmo fazer juntos. Nosso projeto como família, aí eu faço meu pessoal, meu profissional. E agora, esse ano, para 2023, eu incluí mais um, que é o relacionamento, porque a gente fica agora só nessa vibe de rede social, você não encontra mais pessoas, você não conversa mais com as pessoas, e aí seu network fica meio comprometido, né? Fica aquele negócio mais artificial. Então, uma coisa que eu quero levar para 2023 é melhorar essa parte do relacionamento. Tô junto, hein, tia? Vamos Pois é. marcar uma reunião a cada 40 dias, a cada 30 dias, para a gente juntar para falar de negócio, para falar de vida, para falar de Deixar fluir, crescimento. né? Oi? Para deixar fluir, né? Porque a Aham. gente cresce, sabia? A gente cresce. O meu trabalho, o meu ramo é só indicação, entendeu? Então, eu preciso ter relacionamento. Mas, na verdade, o ramo de vocês três é a indicação. É, O seu, de Anne, de Letícia. Aquele cliente é, que indica para o próximo, porque a pessoa só indica se ela gosta, e a pessoa que está precisando faz com você porque o amigo indicou, alguém que ele confia. A ele não está indicação, confiando em mim, ele está confiando no que o amigo dele falou e ele confia no amigo. Eu entendo bem essa ex- situação, é, né?
Não, eu quero trabalhar isso. Eu quero trabalhar a indicação mesmo, e atender e transbordar na vida das pessoas, ter feedback. E aí eu preciso de técnicas, né? Porque tem muito tempo que a gente não estuda sobre isso específico. Então, fica muito solto e demanda muita energia. Então, se eu for direto no ponto, for fechando o meu funil, eu vou chegar mais rápido no meu objetivo. E você pode perguntar para os seus clientes no final do atendimento, tia, o que que você mais gostou do atendimento? É, Você isso pode mesmo. perguntar, você indicaria esse serviço para alguém? Você pode fazer essa pergunta, porque na hora que você faz essa pergunta para a pessoa, você planta uma sementinha na cabeça dela. Poxa, eu indicaria para fulano, vou indicar para fulano mesmo. Eu É indicaria para verdade. fulano, porque você põe a pessoa para pensar quem ela indicaria para vivenciar esse tratamento. E automaticamente você planta uma sementinha no inconsciente dela e ela vai se programar para fazer essa indicação. Legal. Maravilhoso. Então, tá bom. Beijos, muito obrigada. Desejo uma excelente quarta-feira para vocês e já já eu subo lá o vídeo no YouTube. Eu mando para vocês Próxima aí. aula, quarta que vem? Quarta que vem. Tá Isso, bom. tá bom? Primeiro do ano. Tá. Primeira do ano. Próxima aula ano que vem. Isso, próxima aula ano que vem. Beijos. Tá, tchau.